meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o tema de hoje, Mais Perto do Rei. Continuando as nossas interpretações do Zohar, do livro de Bereshit, livro de Gênesis, baseado em Zohar Bereshit 129a. Abraão correu atrás daquele trabalho espiritual que permitiria fortalecer o atributo da bondade. E Abraão era velho, avançado em dias, e Deus abençoou Abraão em todas as coisas. Gênesis 24:1. O Rabino Yehudá começou seu discurso citando: Felizmente é o homem que você escolhe e faz com que se aproxime de você, para que ele possa habitar em seus tribunais. Isso está em Salmos 65:5. Esse versículo já foi explicado, no entanto, vou explicar novamente, agora citando: Felizmente é o homem cujos caminhos são bem-vindos e aceitáveis para Deus, quem escolhe aproximá-lo dele. Felizmente é o homem cujos caminhos são bem-vindos e aceitáveis para Deus. Então vem e veja, Abraão aproximou-se de Deus desejando constantemente isso, ou seja, Abraão estava o tempo todo, todos os momentos da sua vida, do seu dia a dia, querendo e desejando se aproximar de Deus. Esse trabalho espiritual que permitiria o atributo de bondade para ser fortalecido e se tornar um veículo para o aspecto de Hesed de Zeir Anpin de Atzilut, neste nosso mundo físico. Abraão não se aproximou em um dia ou ao mesmo tempo, mas suas ações o aproximavam todos os dias, enquanto ele se afastava de um nível para o outro, de Hesed de Malhut para Hesed de Esod, para Hesed de Hod e assim por diante, até a árvore da vida, até que seu nível fosse elevado ao nível de Hesed de Zeir Anpin, do mundo de Atzilut, quando ele era velho. Então, Abraão foi evoluindo de nível a nível, dia a dia, se aproximando cada vez mais de Deus. Então, na velhice, ele foi elevado a níveis superiores, como merecia, como está escrito. Abraão era velho e depois avançado em dias, literalmente vindo com dias. Isso se refere aos dias supernos, aos dias celestiais, ou aos dias espirituais. As 7 sefirot inferiores de Zeir Anpin, assim, até que ele se elevou ao primeiro dia, chamado Hesed supernal, ou Hesed espiritual. São aqueles dias conhecidos primeiro entrando para o segredo da fé, ou seja, o segredo de Malhut, e portanto diz: E Deus abençoou Abraão em tudo. Ele mereceu ser abençoado pelo atributo de Malhut, e ele atraiu recompensas para si mesmo de Yesod, chamado todos. E aí é onde estão as bênçãos e toda a bondade, ou seja, todos os Hassidim vêm dele, vêm de Abraão. Afortunados são aqueles que fazem tchuvá, que se arrependem, que retornam para Deus. Quem em uma hora, quando alguém abandona o pecado e se arrepende do fundo do coração, então quem alguma hora, não horário de relógio, alguma vez, algum momento, se arrepende e abandona o pecado, e se arrepende do fundo do seu coração em um dia de Yom Kippur, o momento da morte. Aproxime-se de Deus, do que os justos vêm a Ele ao longo de vários anos. Então, diz que a gente tem que se arrepender no momento da morte. Como a gente não sabe o que é morte, vamos explicar isso mais para frente, nem quando vai morrer, você tem que ir se arrependendo no seu dia a dia, no momento a momento. Abraão não entrou nos dias supernos. Os Hassidim das 7 sefirot mais baixas de Zeir Anpin, até que ele era velho, como já foi explicado.
Nem fez Davi, Davi também não. Como está escrito, agora o rei Davi era velho, avançado em anos, iluminado. Ele era velho, já tinha avançado em anos e ele era iluminado. Vem com dias. Está em 1 Reis 1:1. Mas aquele que faz chuva entra e se apega a Deus. Quem se arrepende se aproxima de Deus. Então se apega a Deus. Rabi Yossi disse: aprendemos que os totalmente justos não têm permissão para estar naquele lugar onde aquele que fez chuva está. Então, os totalmente justos, os Hassidim, né? Que é justo, não comete pecado, não comete erro nenhum, eles não têm permissão para estar onde aquele que faz chuva, aquele que se arrepende. Eles já fazem chuva, estão mais próximos do rei do que todos os outros e atraem muito mais lá de cima do mundo espiritual, com um coração mais intencional e maior força para se aproximarem do rei. Quando se tem muitos pecados que se multiplicam nas profundezas das Kelipot, ele, portanto, tem uma grande batalha para sair de seus estreitos. Ele deve quebrar o seu coração com muito mais do que o resto dos justos para se aproximar para se aproximar de Deus. Então ele deve quebrar o coração dele muito mais do que os outros justos, para então se aproximar de Deus. Vem e veja, Deus tem vários lugares nesse mundo, níveis de Beriá, Yetzirá e Asiá. Em todos eles há apartamentos para os justos, cada um de acordo com seu nível merecido. Está escrito, felizmente é o homem a quem você escolhe e faz com que se aproxime de você para que ele possa habitar em seus tribunais. Salmo 65:5. Esse versículo refere àqueles a quem Deus faz com que se aproxime dele, pois essas são as almas que ascendem para se juntar à herança preparada para eles. Para que ele habite em seus tribunais, alude aos corredores externos e aos níveis externos da casa, que quer dizer o mundo de Beriá, nos corredores do mundo de Yetzirá. A quem isso se refere? A dica é como está escrita: então eu lhe darei acesso gratuito entre aqueles que se posicionam. Isso está em Zacarias 3:7. Este é um nível específico atribuído entre os seres santos angélicos supernos. Então são santos anjos espirituais que estão no lugar em oposição aos homens que avançam ou reduzem o seu nível. Você tanto pode avançar no seu nível espiritual, ou você, o ser humano, né? O homem, como pode reduzir, retornar, cair no nível espiritual. Todos aqueles que merecem este nível entre os anjos tornam-se mensageiros do Mestre do Universo, assim como os anjos. Eles sempre fazem as tarefas de acordo com o desejo de seu Mestre, pois eles estão para sempre em santidade e nunca são contaminados. Da mesma forma que quem está contaminado neste mundo, aqui no nosso mundo, atrai para si o espírito da impiedade. Quando sua alma o deixa, ele é contaminado e sua habitação é com o impuro, com aquele pote, né? Aquele pá. E com os demônios do mundo. Tem que ficar bem atento para isso. Como um homem se baseia em si mesmo neste mundo, sua habitação também será determinada. Os espíritos contaminados o contaminam e o levam ao purgatório. Então venha e veja. Quem se santifica e está em guarda contra a contaminação deste mundo, vai encontrar a sua habitação no próximo mundo entre os seres santos supernos, os anjos que eternamente levam adiante as missões de Deus. Eles ficam no tribunal, como está escrito:
o tribunal do tabernáculo. Isso está em Êxodo 27:9. Então temos que estar sempre vigilante para não ficar do lado impuro, sempre nos aproximando de Deus, nos arrependendo do pecado e não repetindo o mesmo pecado. Aprendemos sobre o significado espiritual de dias. Sabemos que devemos fazer tchuvá no dia antes da morte. Como é que é isso, então? Eu não sei quando eu vou morrer. E pedimos a Deus que nos ensine a contar nossos dias para que possamos adquirir um coração de sabedoria. E como fazemos isso? Porque antes da gente descer para esse mundo aqui, quando está para a alma entrar no corpo, no embrião, a gente sabe quantos dias exatamente, quantos dias, quantas horas, quantos minutos nós vamos viver nesse mundo. Mas depois esquecemos. Então, como a gente faz isso para nos arrependermos no dia da morte? Com atenção plena, sincera, cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Cada um é diferente, assim também com cada inspiração vivemos e com cada expiração morremos. Para chegar onde estamos agora, nomeadamente para encontrar um comentário místico interessante sobre a Torá, o suficiente para passar um tempo precioso, todos nós obviamente apreciamos até certo ponto, momentos santificadores do tempo. Então, quando você, pelo menos comigo acontece isso, começa a estudar, você começa a ler a Torá, o Salmo, o Kabbalah, o Zohar, começa a estudar os assuntos da Torá, você eleva o seu espírito. Então você acaba se santificando. E a maioria de nós nem sempre foi assim. Ou seja, chegamos longe. A humanidade chegou longe espiritualmente. Mas não é suficiente. Nos foi prometido que somos tzadikim, somos justos. No entanto, ainda é nosso trabalho passar de nível em nível todos os dias. Então, todo dia a gente está subindo um nível ou descendo um nível. Então, cuidado para não descer. Vamos sempre subir, vamos estudar, vamos praticar Torá, nos arrepender dos nossos pecados e aí retornamos para Deus. Só então, vivendo no momento máximo que pudermos, vendo a vida com nossa visão interior, no modelo da árvore da vida. Não podemos deixar de viver. Nós adquiriremos o coração prometido, o coração prometido da sabedoria. E com isso, boa viagem na sua ida para o mundo espiritual. Com isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.